Ele partiu pobre, prometendo voltar rico. 15 anos depois, reencontra seu primeiro amor, mas o tempo mudou tudo entre eles. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. 15 longos anos haviam se passado desde que Lucas Mendes pisou naquela praça pela última vez. Agora, aos 33 anos, ele estava de volta à pequena Águas Claras, não mais como o garoto pobre que partira com uma mala furada e sonhos gigantes, mas como um empresário bem-sucedido, dono de uma cadeia de restaurantes que se espalhava por 3 estados. O carro importado destoava das picapes e motos estacionadas ao redor da praça central. Lucas desligou o motor e ficou alguns minutos observando o movimento matinal da cidade que nunca havia saído completamente de seus pensamentos. Pouca coisa havia mudado. As mesmas casas coloniais, a mesma igreja centenária, os mesmos rostos envelhecidos que reconhecia à distância. Mas foi quando seus olhos pousaram na pequena barraca de café no canto da praça que seu coração disparou de forma incontrolável. Marina. Ela estava ali, de costas para ele, organizando copos descartáveis numa bandeja. O cabelo castanho agora estava mais curto, preso num rabo de cavalo prático, mas a postura era inconfundível. Aquela forma delicada de se mover que ele havia memorizado nos 2 anos em que namoraram durante a adolescência. Lucas saiu do carro com as pernas trêmulas. 15 anos de planejamento, de construção de uma vida bem-sucedida, tudo havia sido para este momento, para voltar a Águas Claras e cumprir a promessa que fizera na despedida. Marina, chamou ele, a voz saindo mais rouca que pretendia. Ela se virou lentamente, e quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu parar. Por um segundo infinito, eles voltaram a ter 18 anos, e ele não era mais o empresário bem-sucedido. Ela não era mais a mulher de 33 anos com pequenas rugas ao redor dos olhos. Eram apenas Lucas e Marina, os namorados que se amavam perdidamente e sonhavam em conquistar o mundo juntos. Lucas, sussurrou ela, a voz carregada de uma emoção que ele não conseguiu decifrar completamente. Surpresa, sim. Mas havia algo mais, algo que parecia medo misturado com uma alegria contida. Oi, disse ele chegando mais perto da barraca. Você está linda. E era verdade. Marina havia amadurecido de forma graciosa. Os traços delicados se tornaram mais definidos, e havia uma força em seu olhar que não existia quando eram mais novos. Ela usava uma camiseta simples e um avental vermelho, mas para Lucas, nenhuma mulher jamais havia sido tão bonita. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, tentando manter a voz neutra, mas ele conhecia aquele tom. Era a voz que ela usava quando estava tentando não demonstrar o que realmente sentia. Voltei para casa, disse ele simplesmente. Voltei para cumprir uma promessa. Marina baixou os olhos, ocupando-se em limpar o balcão da barraca que já estava limpo. Depois de 15 anos? Perguntou sem olhá-lo. Sei que parece muito tempo. É muito tempo, Lucas. Agora ela o encarou e ele viu a mágoa que ela havia carregado todos esses anos. Muito tempo para aparecer aqui falando em promessas. Marina, eu quero um café, interrompeu ela voltando ao modo profissional. É R$2,50. Lucas sorriu tristemente. Era assim que ela sempre fazia quando queria evitar conversas difíceis. Mudava de assunto para algo prático. Quero sim, e um pão de açúcar se tiver. Ela preparou o café em silêncio, mas Lucas podia ver suas mãos tremendo levemente. Quando ela estendeu o copo, seus dedos se tocaram por um breve momento, e a eletricidade que sempre existira entre eles ainda estava lá, intacta. Obrigado, disse ele, segurando o copo mais tempo que o necessário. Marina retirou a mão rapidamente. De nada. Mais alguma coisa? Sim, disse Lucas, bebendo um gole do café e sorrindo. Ainda faz o melhor café da região. Aprendi com a minha avó, você se lembra? Lembro de muita coisa, Marina. Lembro de tudo. Ela o olhou por alguns segundos, e ele viu uma batalha silenciosa acontecendo em seus olhos. Então, como se tivesse tomado uma decisão,
Ela endireitou os ombros. Bem-vindo de volta a Águas Claras, Lucas. Espero que aproveite sua visita. Não é uma visita, disse ele terminando o café. Vim para ficar. Marina o encarou com surpresa genuína. Para ficar? Para ficar. Estou abrindo um restaurante aqui. Na verdade, estou abrindo 3. Águas Claras vai ser a sede da minha operação no interior. Você está falando sério? Completamente sério. Lucas deixou o dinheiro no balcão, junto com uma gorjeta generosa. Marina, podemos conversar? Não aqui com todo mundo olhando, mas podemos nos encontrar em algum lugar? Ela olhou ao redor da praça e, de fato, várias pessoas estavam observando a conversa com curiosidade. Em cidade pequena, a volta do menino, que havia dado certo na cidade grande, era assunto garantido por semanas. Eu não sei se é uma boa ideia, disse ela hesitante. Por favor, só uma conversa, como amigos velhos. Marina o estudou por longos segundos, como se estivesse tentando encontrar alguma pista de suas verdadeiras intenções. Está bem, disse finalmente. Hoje à noite, às 8 horas, no banco da praça onde costumávamos nos encontrar. Mas apenas para conversar, Lucas, apenas isso. Apenas para conversar, concordou ele sorrindo. Até às 8, Marina. Enquanto caminhava de volta para o carro, Lucas sentia uma mistura de euforia e ansiedade. O primeiro passo estava dado. Marina havia concordado em conversar com ele, mas ele também havia visto a desconfiança em seus olhos, a proteção que ela havia construído ao redor do coração. Seria preciso paciência, seria preciso provar para ela que desta vez ele havia voltado para ficar de verdade e que nunca mais a deixaria partir. A tarde passou devagar demais para o gosto de Lucas. Depois de se instalar no único hotel decente da cidade, que ainda era bem simples comparado aos lugares onde havia se hospedado nos últimos anos, ele caminhou pelas ruas familiares, revisitando cada canto que guardava memórias. A casa onde havia nascido e crescido ainda estava lá, agora pintada de uma cor diferente e com uma família nova vivendo nela. A escola onde havia estudado com Marina parecia menor do que em suas lembranças. O campo de futebol onde jogava com os amigos continuava com o mesmo gol torto que nunca foi consertado. Mas foram as lembranças com Marina que o atingiram com mais força. A esquina onde se beijaram pela primeira vez, o banco da praça onde passavam horas conversando sobre o futuro, a antiga sorveteria onde ele a levava nos domingos, gastando o pouco dinheiro que conseguia com bicos para vê-la sorrir. Às 7:30 da noite, Lucas já estava sentado no banco da praça, 15 minutos antes do combinado. Não queria chegar atrasado para o encontro mais importante de sua vida. Marina apareceu pontualmente às 8, usando um vestido simples de algodão azul que realçava seus olhos. Ela havia soltado o cabelo e colocado um pouco de batom. Pequenos sinais de que, apesar da resistência, ainda se importava com a impressão que causaria nele. Oi, disse ela, sentando-se no banco, mas mantendo uma distância segura. Oi, obrigado por ter vindo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da praça que diminuía com a chegada da noite. Alguns casais jovens passeavam de mãos dadas, crianças brincavam nos brinquedos do parquinho, idosos conversavam em grupos pequenos. Então, disse Marina finalmente, 3 restaurantes? Sim, vou começar com o principal aqui na praça, naquele prédio antigo do banco que fechou. Depois um menor na saída para a capital e outro na entrada da cidade. Ambicioso. Aprendi a sonhar grande. E por que aqui, Lucas? Você poderia abrir restaurantes em qualquer lugar. Por que voltar para Águas Claras? Lucas se virou para encará-la. Porque aqui é minha casa. Porque aqui estão minhas raízes. E porque... Ele pausou, reunindo coragem. Porque aqui está a mulher que nunca consegui esquecer. Marina desviou o olhar. Lucas, por favor, não... Marina, eu sei que você tem todo o direito de estar com raiva de mim. Sei que 15 anos é muito tempo. Mas eu preciso que você saiba que não passou um dia sem que eu pensasse em você. Se pensava tanto assim, por que nunca voltou? Por que nunca mandou nem uma carta? Mandei cartas, muitas cartas, principalmente nos primeiros anos.
Marina o olhou com surpresa. Nunca recebi nenhuma. Enviei para a casa dos seus pais. Talvez eles... Lucas pausou, compreendendo. Seus pais nunca aprovaram nosso namoro. Eles achavam que eu não prestava, que só ia trazer problemas para você. Eles não fariam isso. Mas havia incerteza na voz dela. Lucas podia ver que ela estava começando a conectar algumas peças de um quebra-cabeça que nunca havia feito sentido completo. Marina, nos primeiros 5 anos depois que saí, escrevi para você todo mês. Contava sobre minha vida na capital, sobre os empregos que conseguia, sobre como estava lutando para construir alguma coisa. E perguntava sobre você, sobre sua vida. Eu nunca soube. Quando percebi que você nunca respondia, pensei que havia seguido em frente, que havia me esquecido e construído uma vida nova. Foi só então que parei de escrever. Marina ficou em silêncio, processando essa informação. Lucas podia ver a luta interna em seus olhos. E você? Perguntou ele. Como tem sido sua vida todos esses anos? Normal, respondeu ela, encolhendo os ombros. Trabalho, cuido da barraca, ajudo meus pais quando precisam. Nunca se casou? Marina hesitou antes de responder. Quase. Fiquei noiva há alguns anos, mas não deu certo. Posso perguntar por quê? Ela o olhou diretamente pela primeira vez desde que haviam se sentado. Porque eu era injusta com ele. Sempre comparava com alguém que não estava mais aqui. Não era certo fazer isso. O coração de Lucas acelerou. Ela estava falando dele. Depois de todos esses anos, ela ainda o usava como parâmetro. Marina. Lucas, não. Ela se levantou do banco. Não vamos por esse caminho. Você voltou, está bem. Mas isso não muda nada entre nós. Muito tempo passou. Somos pessoas diferentes agora. Algumas coisas não mudam, disse ele também, se levantando. O que sentíamos um pelo outro não desaparece apenas porque o tempo passou. Desaparece, sim. Tem que desaparecer. Sua voz estava ficando mais alta, mais emocionada. Você partiu, Lucas. Me deixou aqui, prometeu que voltaria. Logo e desapareceu por 15 anos. Você acha que posso simplesmente ignorar isso? Eu voltei. Agora, depois que sua vida já está feita, depois que você já conquistou tudo o que queria, e quer que eu acredite que voltou por mim? Voltei por você, sim. Tudo que construí, tudo que consegui, foi para poder voltar aqui e te dar a vida que prometi. Marina riu, mas não havia alegria no som. A vida que prometeu? Lucas, eu não preciso que ninguém me dê uma vida. Eu construí minha própria vida. Eu sei, e vejo como você é forte, como se tornou uma mulher incrível. Mas isso não significa que não possamos construir algo juntos. Não vou arriscar meu coração de novo, disse ela, a voz agora mais baixa, mais vulnerável. Não vou passar por aquilo novamente. Por aquilo? Pela dor de ser abandonada, pela sensação de que não fui o suficiente para alguém ficar. As palavras de Marina atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele nunca havia pensado sobre como sua partida havia afetado a autoestima dela, como havia a feito sentir-se inadequada. Marina, você sempre foi mais que suficiente. Você era perfeita. Eu parti porque queria ser digno de você, não porque você não fosse suficiente. E agora você se acha digno? Não sei, respondeu ele honestamente. Mas sei que quero tentar. Sei que quero a chance de provar que desta vez é diferente. Marina o olhou por longos segundos e ele viu a batalha acontecendo em seu interior. Parte dela queria acreditar, queria se entregar àquela possibilidade, mas o medo era mais forte. Preciso ir, disse ela finalmente. Preciso pensar. Tudo bem, mas Marina, posso continuar comprando café na sua barraca? Como cliente normal sem pressão. Ela assentiu lentamente. Como cliente normal. Como cliente normal, concordou ele. Enquanto a observava se afastar, Lucas soube que havia muito trabalho pela frente. Marina havia construído muros altos ao redor do coração, e seria preciso paciência e consistência para derrubá-los. Mas ele havia esperado 15 anos por essa chance.
Podia esperar um pouco mais. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Todas as manhãs, Lucas aparecia na barraca de Marina para tomar café e comer um pão de açúcar. Conversavam sobre assuntos neutros: o tempo, as mudanças na cidade, os preparativos para o restaurante dele. Mas sempre havia uma tensão subjacente, uma consciência mútua da história que compartilhavam. Marina mantinha uma cordialidade profissional, mas Lucas percebia os pequenos sinais de que ela não era indiferente à sua presença. A forma como seus olhos se iluminavam quando ele chegava, mesmo que apenas por uma fração de segundo. O jeito como ela sempre tinha o café dele pronto, exatamente como ele gostava. O fato de que, gradualmente, as conversas foram ficando menos formais. Na quinta manhã, Lucas percebeu que Marina parecia mais cansada que o normal. Havia olheiras sob seus olhos, e ela se movia com menos energia. "Tudo bem?" perguntou ele, aceitando o café. "Só cansada. Minha mãe não está passando bem, então tenho ficado acordada cuidando dela à noite." "Algo sério?" "Não, apenas um resfriado forte. Mas você sabe como as mães são. Ficam ainda mais preocupantes quando estão doentes." Lucas sorriu. "Lembro da sua mãe. Sempre foi muito cuidadosa com você." "Ela adorava você, sabia?" A frase escapou antes que Marina pudesse se censurar, e ela corou imediatamente. "Adorava?" "Ainda adora", admitiu Marina. "Sempre disse que você era um bom menino, que tinha um futuro brilhante. Ela ficou triste quando você partiu." "E você? Ficou triste?" Marina o olhou por um momento, vulnerabilidade lampejando em seus olhos. "Fiquei devastada", disse. Ela baixinho. Antes que Lucas pudesse responder, um cliente se aproximou da barraca, quebrando o momento. Mas aquela pequena admissão de Marina havia sido um progresso significativo. Naquela tarde, Lucas teve uma ideia. Passou na floricultura da cidade, que ainda era dirigida pela mesma senhora de quando eram adolescentes, e comprou uma única rosa vermelha. Não um buquê elaborado que pudesse assustá-la, mas apenas uma flor simples e bonita. Na manhã seguinte, chegou à barraca mais cedo que o normal. Marina ainda estava organizando as coisas para o dia, de costas para a praça. Ele deixou a rosa sobre o balcão, junto com um pequeno bilhete. "Para a mulher mais bonita de Águas Claras, L." Depois se afastou e observou de longe. Quando Marina se virou e viu a rosa, sua reação foi exatamente o que ele esperava. Primeiro surpresa, depois um sorriso involuntário que ela tentou esconder e finalmente um olhar em volta da praça, procurando por ele. Seus olhos se encontraram através da distância e ela ergueu a rosa ligeiramente, numa pergunta silenciosa. Lucas assentiu e apontou para si mesmo. Marina balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Quando ele se aproximou para comprar o café, ela disse: "Isso não foi necessário." "Foi sim. Você costumava adorar rosas vermelhas." "Ainda adoro", admitiu ela. "Mas, Lucas..." "Sem pressão", disse ele rapidamente. "É apenas uma flor, de um amigo." Ela o estudou por um momento. "Você está tentando me conquistar com flores?" "Estou tentando mostrar que me lembro dos pequenos detalhes que faziam você feliz." Marina guardou a rosa cuidadosamente ao lado do caixa, e Lucas notou que ela a olhava discretamente várias vezes durante a manhã. No dia seguinte, não deixou flor, nem no outro, mas na sexta-feira deixou uma margarida, a segunda flor favorita de Marina. No bilhete escreveu apenas: "Bom fim de semana, L." A estratégia estava funcionando. Marina começou a ficar menos rígida com ele. As conversas foram se tornando mais naturais, menos cuidadosas. Ela até riu de algumas piadas que ele fez, um som que ele havia sentido falta mais do que imaginara. Foi durante a segunda semana que aconteceu o primeiro momento realmente especial. Lucas estava tomando seu café da manhã quando começou a chover forte. Marina não tinha toldo grande o suficiente para proteger completamente a barraca, e ela estava ficando molhada tentando cobrir os equipamentos. Sem pensar, Lucas tirou o casaco e correu para ajudá-la. Juntos conseguiram proteger a barraca da chuva,
mas ambos ficaram encharcados no processo. Obrigada, disse Marina, tirando os cabelos molhados do rosto. De nada, respondeu ele, também molhado. Eles se olharam por um momento, e de repente ambos começaram a rir. Era uma situação absurda. 2 adultos encharcados na praça da cidade, protegendo uma barraca de café. Lembra da vez que fomos pegos na chuva voltando da escola? Perguntou. Marina ainda rindo. E nos abrigamos naquela marquise da farmácia. Ficamos lá 1 hora esperando parar de chover. E você espirrou o tempo todo no dia seguinte. Você cuidou de mim, disse Marina, e havia algo diferente em sua voz. Levou sopa, remédio, matou aula para ficar comigo. Claro que cuidei. Eu te amava. O tempo verbal no passado criou um momento de silêncio entre eles. Lucas percebeu seu erro. Havia usado amava em vez de amo, como se fosse algo que ficou no passado. Lucas, começou Marina. Marina, eu preciso que você saiba que... Mas antes que ele pudesse terminar a frase, a chuva parou tão subitamente quanto havia começado. E o movimento normal da praça foi retomado. O momento de intimidade se quebrou. Preciso secar essas coisas, disse Marina, voltando à praticidade. Claro, nos vemos amanhã? Sim, respondeu ela. Amanhã. Enquanto caminhava para o hotel, Lucas percebeu que algo havia mudado entre eles. Marina havia baixado um pouco a guarda. Havia lembrado dos bons momentos que compartilharam. Havia rido com ele. Era progresso. Lento, mas real. E na manhã seguinte, quando chegou à barraca, encontrou uma pequena surpresa esperando por ele. Marina havia preparado o café exatamente como ele gostava, e ao lado do copo havia um pequenininho papel com uma mensagem. Obrigada por ontem. M. Lucas guardou aquele papel como se fosse o maior tesouro do mundo. A mudança real na dinâmica entre Lucas e Marina aconteceu numa tarde de sábado, 2 semanas depois de seu reencontro. Marina estava fechando a barraca mais cedo que o normal quando Lucas apareceu. Já terminou por hoje? Perguntou ele. Sábado é sempre mais fraco. A maioria das pessoas prefere ficar em casa ou ir para a feira. Quer dar uma volta comigo? Queria ver como está a cidade, e seria bom ter uma guia local. Marina hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Como amigos, disse Lucas rapidamente. Você pode me mostrar o que mudou, o que continua igual. Depois de alguns segundos de consideração, Marina concordou. Está bem, mas só uma volta rápida. Eles caminharam pelas ruas familiares, com Marina apontando as mudanças. Casas novas, comércios que haviam fechado, famílias que se mudaram. Era uma conversa natural, relaxada, e Lucas sentiu como se estivessem recuperando uma amizade perdida. Foi quando passaram pela antiga casa dos pais de Marina que ela parou. Quer entrar para cumprimentar seus pais? Perguntou Lucas. Eles não estão. Foram visitar minha tia na capital. Voltam só no domingo à noite. Então, você está sozinha. Em casa? Estou, por quê? Lucas deu de ombros. Nada. É só que lembro como você odiava ficar sozinha quando éramos mais novos. Marina sorriu. Ainda odeio, na verdade. Principalmente à noite. Eles continuaram andando, mas Lucas notou que Marina parecia pensativa. O que foi? Perguntou. Estou pensando no que você disse sobre as cartas. O que tem elas? Se você realmente mandou cartas para mim, e meus pais as esconderam. Ela pausou. Ainda devem estar guardadas em algum lugar. Meus pais nunca jogam nada fora. Você quer procurar? Marina o olhou, indecisa. Seria estranho fuçar nas coisas dos meus pais. Ou seria uma forma de descobrir a verdade. Depois de alguns minutos de luta interna, Marina tomou uma decisão. Vamos voltar para casa, quero ver se encontro essas cartas. A casa dos pais de Marina era pequena e aconchegante, exatamente como Lucas lembrava. Tudo havia permanecido quase igual. Os mesmos móveis, as mesmas cortinas, até os mesmos quadros nas paredes. Por onde começamos? Perguntou Lucas. Meu pai tem um escritório pequeno nos fundos da casa. Se ele guardou alguma coisa, deve estar lá. O escritório era mais um depósito de papel do que propriamente um local de trabalho.
Havia caixas empilhadas, arquivos antigos, documentos de quando o pai de Marina trabalhava como contador. Meu Deus, disse Marina, olhando ao redor. Nunca vi tanta papelada junta. Eles começaram a procurar metodicamente. Lucas se concentrou nas caixas mais altas, enquanto Marina verificava as gavetas da escrivaninha. Foi na terceira caixa que Lucas encontrou. Marina, chamou ele, a voz estranha. O que foi? Ele se virou, segurando um maço de envelopes amarelados pelo tempo. Todos tinham o mesmo remetente, Lucas Mendes, e todos estavam lacrados. Encontrei, disse ele simplesmente. Marina se aproximou, as mãos tremendo ligeiramente quando pegou os envelopes. Quantas são? Parecem ser umas 20. Marina sentou-se pesadamente na cadeira do pai. 20 cartas, murmurou. 20 cartas que nunca li. Quer que eu vá embora para você ler em privacidade? Não, disse ela rapidamente. Fica. Eu acho que preciso de apoio moral. Marina abriu a primeira carta com cuidado. Era escrita, à mão, na letra que ela reconhecia perfeitamente. Começou a ler em silêncio e Lucas viu lágrimas brotarem em seus olhos. O que diz? Perguntou ele gentilmente. É da primeira semana depois que você partiu, disse ela, a voz embargada. Você conta sobre a viagem, sobre como a capital é grande e assustadora, e diz que já está com saudade. Ela continuou lendo, e com cada carta que abria, as lágrimas aumentavam. Lucas viu todo o sofrimento dos primeiros anos refletido no rosto dela. A confusão, a mágoa, o sentimento de abandono que ela havia carregado por tanto tempo. Esta aqui é de 6 meses depois, disse ela segurando uma carta mais longa. Você conseguiu um emprego melhor e estava animado. Planejava voltar para me visitar no Natal. Eu planejava mesmo, mas seu pai me ligou. Marina ergueu os olhos, surpresa. Meu pai ligou para você? Lucas assentiu, lembrando daquela conversa dolorosa. Ele disse que você havia conhecido alguém, que estava feliz e que eu não deveria atrapalhar sua felicidade voltando. Ele mentiu, disse Marina, a voz saindo como um sussurro. Eu não tinha conhecido ninguém. Eu estava devastada, Lucas, completamente perdida. Eu acreditei nele. Pensei que você havia seguido em frente, que era melhor eu fazer o mesmo. Marina abriu mais algumas cartas, lendo trechos em voz alta. Aqui você pergunta se posso ir te visitar na capital. E aqui você conta sobre um curso que estava fazendo. Nesta, você diz que ainda me ama e que está guardando dinheiro para voltar. Cada carta revelava a dedicação de Lucas, seus planos para o futuro deles, sua luta para construir uma vida que pudesse oferecer a ela. E cada carta também mostrava a Marina o quanto ela havia perdido por causa da interferência dos pais. A última carta era diferente, mais curta, mais formal. Esta é de 5 anos depois, disse Marina. Você diz que vai parar de escrever, que precisa aceitar que seguimos caminhos diferentes. Foi a carta mais difícil que já escrevi, admitiu Lucas. Mas eu realmente achava que você havia me esquecido. Marina colocou todas as cartas no colo e ficou em silêncio por vários minutos. Lucas podia ver que ela estava processando 15 anos de mal-entendidos. Meus pais, disse ela finalmente, achavam que estavam me protegendo. Eles tinham medo de que você me levasse para longe, de que eu saísse da cidade e eles ficassem sozinhos. E agora? Agora eu entendo por que me senti tão abandonada. Porque sempre tive a sensação de que algo estava faltando. Ela o olhou com olhos marejados. Lucas, eu passei 15 anos achando que não havia sido importante o suficiente para você voltar. Você sempre foi a pessoa mais importante da minha vida, disse ele se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Mesmo quando achei que você havia seguido em frente. Mesmo quando tentei me convencer de que deveria fazer o mesmo. Por que nunca se casou? Perguntou Marina. Em 15 anos, certamente conheceu outras mulheres. Conheci, admitiu Lucas. Mas nenhuma delas era você. Nenhuma delas fazia meu coração disparar só de ouvir a voz. Nenhuma delas me fazia querer ser um homem melhor. Marina tocou o rosto dele gentilmente.
Perdemos tanto tempo, disse ela. Não perdemos, vivemos, crescemos, nos tornamos as pessoas que somos hoje. Lucas cobriu a mão dela com a sua. E talvez fosse assim que deveria ser. Talvez precisássemos viver tudo isso para podermos valorizar o que temos agora. E o que temos agora, Lucas? Temos uma segunda chance, disse ele, se você quiser. Marina o olhou por longos segundos e Lucas viu o momento exato em que ela tomou uma decisão. Eu quero, sussurrou ela. Tenho medo, mas quero. Não precisa ter. Medo, não vou te deixar de novo. Promete? Prometo. E então, finalmente, 15 anos depois de sua última despedida, Lucas e Marina se beijaram novamente. Foi um beijo suave, cheio de lágrimas e promessas, carregado de todo o amor que havia resistido ao tempo e às circunstâncias. Um beijo que selou não apenas o presente, mas a esperança de um futuro juntos. Quando se separaram, Marina apoiou a cabeça no peito dele. Ainda não acredito que você está aqui, disse ela. Estou aqui e não vou a lugar nenhum. Eles ficaram assim por vários minutos, abraçados no pequeno escritório cheio de papel, cercados pelas cartas que finalmente haviam revelado a verdade sobre os anos perdidos. Mas Marina ainda tinha uma questão prática na mente. Lucas, disse ela, se afastando ligeiramente para olhá-lo. E se não der certo? E se descobrirmos que somos pessoas muito diferentes agora? Então tentaremos nos conhecer de novo, respondeu ele. Sem pressa, no nosso tempo. O que você acha? Marina sorriu. O primeiro sorriso completamente livre, de reservas desde que ele voltara. Acho que gostaria muito de te conhecer novamente, Lucas Mendes. As semanas seguintes foram como um namoro de adolescentes revisitado na idade adulta. Lucas e Marina começaram a passar tempo juntos de forma natural e gradual, redescobrindo um ao outro enquanto construíam novas memórias. Lucas estava mergulhado nos preparativos para a abertura do restaurante, mas sempre encontrava tempo para Marina. Às vezes aparecia na barraca dela no meio da tarde, com sanduíches para dividirem. Outras vezes, a convidava para jantar em pequenos restaurantes da cidade, onde conversavam por horas sobre tudo e nada. Conta para mim sobre seus restaurantes na capital, disse Marina numa dessas noites, brincando com a borda do guardanapo. Começou com um pequeno bistrô no centro, contou Lucas. Eu trabalhava como gerente durante o dia e cozinhava à noite. Dormia 3 horas por dia, mas estava determinado a dar certo. E deu. Depois de 2 anos, consegui abrir o segundo. Em 5 anos tinha uma pequena rede. Mas sabe o que é engraçado? O quê? Por mais sucesso que fizesse, sempre sentia que estava construindo tudo isso para alguém que não estava lá para ver. Como se estivesse guardando conquistas para dividir com você um dia. Marina sorriu. E eu achando que você havia me esquecido completamente. Jamais conseguiria te esquecer. Eles também começaram a fazer coisas simples juntos. Caminhadas ao entardecer, idas ao cinema da cidade vizinha, tardes no parque onde costumavam namorar. Era como se estivessem costurando o passado com o presente, criando uma continuidade que os anos separados haviam interrompido. Uma tarde, enquanto Lucas supervisionava as obras do restaurante, Marina apareceu com um copo de café e um sorriso travesso. Achei que você precisava de combustível, disse ela. Sempre preciso, respondeu ele, aceitando o café. Quer ver como está ficando por dentro? Marina nunca havia entrado no antigo prédio do banco. Era um espaço amplo, com pé direito alto e grandes janelas que davam para a praça. Vai ficar lindo, disse ela, imaginando o ambiente pronto. Quer saber de uma coisa? Disse Lucas, colocando o braço ao redor dela. Projetei este restaurante pensando em você. Como assim? O balcão principal vai ficar exatamente no ângulo onde você pode ver da sua barraca. As cores são as suas favoritas, e reservei a melhor mesa da casa para nós. Marina se virou para encará-lo. Você fez tudo isso por mim? Por nós, corrigiu ele. Por esta chance que estamos tendo. Foi nesse momento que Marina percebeu que realmente acreditava nele. Lucas não havia voltado por capricho ou nostalgia.
Ele havia construído todo um futuro pensando nela, na possibilidade deles ficarem juntos. Lucas, disse ela, tocando o rosto dele. Eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras desde que ele voltara. Lucas sentiu como se o coração fosse explodir de felicidade. Eu também te amo, respondeu ele. Nunca parei de te amar. Eles se beijaram ali mesmo, no meio das obras, cobertos de poeira e cercados de ferramentas. E foi perfeito. Naquela noite, Marina convidou Lucas para jantar na casa dos pais dela. Eles haviam voltado da viagem e ela queria que soubessem sobre o relacionamento deles e sobre as cartas escondidas. A conversa foi tensa no início. Os pais de Marina ficaram visivelmente desconfortáveis quando ela colocou as cartas sobre a mesa da cozinha. Vocês esconderam isso de mim por 15 anos, disse ela tentando manter a voz calma. Marina, filha, começou sua mãe. Nós achávamos que era o melhor para você. O melhor seria deixar eu decidir por mim mesma, interrompeu Marina. Vocês me roubaram 15 anos de felicidade. Nós tínhamos medo de que você se machucasse, disse o pai dela. Lucas era muito jovem, muito sonhador. Achávamos que ele ia te abandonar na primeira dificuldade. Mas vocês que me abandonaram, disse Marina, as lágrimas começando a cair. Deixaram eu pensar que não era importante o suficiente para ele voltar. Lucas, que havia ficado quieto até então, tocou a mão de Marina gentilmente. Seu Antônio... Dona Rosa, disse ele, dirigindo-se aos pais dela. Eu entendo que vocês quiseram proteger Marina, e talvez vocês estivessem certos. Talvez eu fosse jovem e irresponsável demais na época, mas agora sou um homem diferente e amo Marina mais do que qualquer coisa no mundo. Como podemos ter certeza de que você não vai partir de novo? Perguntou o pai de Marina. Porque desta vez não estou fugindo de alguma coisa. Estou correndo em direção a ela, respondeu Lucas. Marina é minha casa. É aqui que quero construir minha vida. A mãe de Marina limpou os olhos com um avental. Nós erramos, admitiu ela. Erramos muito. Só queríamos que nossa menina ficasse segura. Eu entendo, disse Marina suavizando o tom. Mas agora precisam confiar em mim para fazer minhas próprias escolhas. O pai dela olhou para Lucas por longos segundos. Se você a machucar de novo, começou ele. Não vou machucar, interrompeu Lucas. Prefiro morrer a fazer Marina sofrer. Gradualmente, a tensão na sala diminuiu. Os pais de Marina começaram a fazer perguntas sobre os planos de Lucas, sobre o restaurante, sobre suas intenções, e ao final da noite havia uma aceitação cautelosa, mas real. Você mudou, disse a mãe de Marina para Lucas, enquanto ela e Marina lavavam a louça. Está mais maduro, mais centrado. 15 anos fazem diferença, respondeu Lucas. E o amor por Marina me fez querer ser melhor. Quando estavam se despedindo na porta, o pai de Marina chamou Lucas de lado. Obrigado, disse ele, estendendo a mão. Pelo quê? Por fazê-la sorrir de novo. Fazia anos que não víamos Marina verdadeiramente feliz. Lucas apertou a mão do homem mais velho. Ela é a luz da minha vida, disse ele. Vou passar o resto dos meus dias tentando merecer o amor dela. Enquanto caminhavam de volta pela praça, Marina e Lucas pararam no banco onde haviam se reencontrado há algumas semanas. Tem uma coisa que preciso te perguntar, disse Marina. Qualquer coisa. Quando você decidiu voltar? Qual foi o momento exato? Lucas pensou por um minuto. Há um ano, no aniversário de morte da minha avó. Estava visitando o túmulo dela na capital, quando percebi que havia passado 15 anos, correndo atrás de um sonho que não incluía a pessoa mais importante da minha vida. E você decidiu voltar assim do nada? Decidi voltar para casa, para você. Mesmo que descobrisse que você havia se casado, que era feliz com outra pessoa, eu precisava saber. Precisava ter certeza. Marina apoiou a cabeça no ombro dele. E se eu realmente tivesse me casado? Então eu ficaria feliz por você e tentaria encontrar minha própria felicidade aqui perto. Mas no fundo, eu acho que sempre soube que você ainda estava aqui esperando. Como sabia, porque eu também estava esperando. E pessoas que se amam de verdade sempre sabem, no fundo do coração,
quando o outro também está esperando. Marina ergueu o rosto para olhá-lo. Não vamos mais perder tempo, está bem? E disse ela. Já perdemos 15 anos. Não quero perder nem mais um dia. Nem mais um dia, concordou ele, selando a promessa com um beijo. Um mês depois, Lucas e Marina haviam estabelecido uma rotina que parecia natural, como se nunca tivessem estado separados. Ela continuava com sua barraca de café pela manhã, mas agora passava as tardes ajudando Lucas com os preparativos do restaurante. Você tem certeza sobre essas cores? Perguntou Marina, observando as amostras de tinta espalhadas sobre a mesa. Tenho. Verde e dourado eram suas cores favoritas quando éramos adolescentes. Ainda são, admitiu ela sorrindo. Mas você não precisa basear tudo nos meus gostos. Quero que você se sinta em casa aqui, disse Lucas. Porque, bem, espero que este lugar seja nosso. A palavra nosso ainda fazia o coração de Marina acelerar. Depois de tantos anos de independência, a ideia de dividir sonhos e projetos com alguém era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Lucas, posso te fazer uma pergunta séria? Claro. Como vamos lidar com o fato de que você está acostumado a comandar empresas e tomar decisões sozinho, e eu estou acostumada com minha liberdade e independência? Lucas parou de mexer nas amostras de tinta e a olhou diretamente. É uma preocupação válida, disse ele. Mas eu não quero comandar você, Marina. Quero ser seu parceiro em tudo. Parceiro como? Nos negócios, e se você quiser, na vida, nas decisões importantes. Ele pegou as mãos dela. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Que tal se sua barraca de café se tornasse parte do restaurante? Uma área especial para café da manhã e lanches rápidos, com você como sócia responsável por essa parte do negócio? Marina o olhou com surpresa. Você está falando sério? Completamente sério. Você tem um talento natural para lidar com pessoas, faz o melhor café da região e conhece os gostos locais melhor que qualquer um. Seria perfeito. Mas eu nunca administrei um negócio de verdade. E eu nunca administrei um negócio com a pessoa que amo, disse Lucas. Podemos aprender juntos. Marina levou alguns dias para considerar a proposta. Era uma mudança grande, deixar a segurança de sua pequena barraca para se aventurar em algo maior. Mas também era uma oportunidade de crescer, de construir algo ao lado de Lucas. Aceito, disse ela numa manhã, encontrando Lucas no canteiro de obras. Aceito ser sua sócia. Tem certeza? Tenho, mas com algumas condições. Quais? Primeira, eu mantenho minha independência financeira. Vou investir minha própria poupança no negócio para ser uma sócia de verdade, não apenas uma funcionária privilegiada. Concordo. Segunda, se não der certo, o negócio ou o relacionamento, nós dois temos que ser honestos sobre isso, sem martírio, sem sacrifício desnecessário. Concordo com isso também. E terceira, ainda quero manter minha barraca na praça 2 manhãs por semana. É minha forma de manter contato com a comunidade e gosto da independência que ela me dá. Lucas sorriu. Acho que você seria uma péssima empresária se não fizesse exigências inteligentes, disse ele. Aceito todas as condições. Eles selaram o acordo com um beijo, mas Lucas tinha mais uma surpresa. Tem uma coisa que quero te mostrar, disse. Ele pegando algumas folhas de papel. Os documentos da sociedade. Marina pegou os papéis e seus olhos se arregalaram ao ler. Lucas, aqui diz que eu seria proprietária de 50% do negócio. Isso é muito mais do que eu posso investir. Não é sobre o dinheiro que você pode investir agora, disse ele. É sobre o valor que você traz para o negócio. Sua experiência, seu conhecimento local, sua dedicação. E além do mais... Além do mais? Além do mais, se vamos construir uma vida juntos, quero que seja uma parceria real. Em tudo. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Nenhum homem jamais havia a tratado como uma igual de verdade. Sempre havia alguma condescendência, alguma proteção paternalista, mas Lucas estava oferecendo uma parceria genuína. Obrigada, disse ela, por confiar em mim. Marina,
Você administra sua barraca. Ah, Ranos lida com fornecedores, clientes, finanças. Você já é uma empresária. Só está ampliando o negócio. Naquela tarde, eles foram ao cartório juntos para formalizar a sociedade. Ao assinar os papéis, Marina sentiu que estava dando um passo definitivo em direção a um futuro que havia parado de sonhar há muito tempo. Sócios, disse Lucas, estendendo a mão formalmente após assinarem. Sócios, respondeu Marina, apertando a mão dele. E muito mais que isso. As semanas seguintes foram intensas. Além de supervisionar as obras e definir o cardápio, eles precisavam lidar com fornecedores, licenças, contratação de funcionários. Marina descobriu que tinha um talento natural para a gestão de pessoas e para o planejamento operacional. Você deveria ter estudado administração, comentou Lucas uma noite, depois de vê-la reorganizar todo o cronograma de entregas dos fornecedores. Quem sabe não estudo agora, disse Marina. Nunca é tarde para aprender coisas novas. Você faria isso? Por que não? Se vamos expandir o negócio no futuro, seria bom ter conhecimento formal também. Lucas a olhou com admiração. A Marina, que ele havia reencontrado, não era apenas a menina doce que ele havia deixado para trás. Era uma mulher forte, inteligente, ambiciosa. E isso o atraía ainda mais. Tem uma coisa que preciso te contar, disse ele. O quê? Estou me apaixonando por você de novo, pela mulher que você se tornou. Marina sorriu. De novo? Achei que nunca tinha parado. Nunca parei de amar a memória de quem você era. Mas agora estou me apaixonando por quem você é. E é ainda melhor do que eu imaginava. É engraçado, disse Marina, porque estou sentindo a mesma coisa. O Lucas que voltou é ainda melhor que o menino por quem me apaixonei. Como assim? Você manteve toda a doçura e determinação que eu amava. Mas agora tem uma confiança e uma maturidade que são irresistíveis. E o jeito como você me trata como uma igual, como uma parceira de verdade, isso é novo. Aprendi que amor verdadeiro não é proteção, é empoderamento, disse Lucas. É ajudar a pessoa amada a ser a melhor versão de si mesma. E você está conseguindo, disse Marina beijando-o suavemente. Está me ajudando a descobrir versões de mim que eu nem sabia que existiam. A abertura do restaurante estava marcada para dali a 2 semanas. Seria o teste definitivo da sociedade deles, profissional e pessoal. Mas pela primeira vez em anos, Marina se sentia completamente confiante sobre o futuro. Ela havia recuperado, não apenas seu primeiro amor, mas descoberto uma parceira para a vida. 2 semanas antes da inauguração do restaurante, Marina acordou no meio da noite com o coração disparado. Havia tido um pesadelo onde tudo dava errado. O restaurante fracassava, ela perdia suas economias e Lucas partia novamente, deixando-a com as dívidas e o coração partido. Levantou-se da cama e foi até a janela, olhando para a praça vazia iluminada pelos postes. Era 3 da manhã e a cidade dormia tranquilamente, mas sua mente estava agitada demais para voltar a dormir. Será que não estava sendo ingênua? Demais. Será que não estava arriscando tudo, seu dinheiro, seu coração, sua estabilidade, numa fantasia romântica? No dia seguinte, Marina estava estranhamente quieta. Lucas percebeu a mudança imediatamente. Tudo bem? Perguntou ele quando ela chegou ao restaurante pela manhã. Sim, só cansada, mentiu ela. Mas durante todo o dia, Marina se pegou observando Lucas de forma diferente, notando como ele naturalmente assumia o comando das situações, como os fornecedores se dirigiam a ele, como se fosse o único dono do negócio, como ele tomava decisões rapidamente sem consultá-la. Será que ela realmente seria uma sócia ou apenas uma funcionária bem tratada? A gota d'água veio no final da tarde. Lucas estava ao telefone com um fornecedor de vinhos, negociando preços e quantidades. Marina ouviu quando ele disse: Sim, é isso mesmo. Pode entregar na próxima semana. Eu assino os papéis quando chegar. Quando ele desligou, Marina o confrontou. Por que você não me consultou sobre os vinhos? Como assim? Você acabou de fechar um pedido grande sem falar comigo. Somos sócios, lembra?
Lucas pareceu genuinamente confuso. Marina, são apenas vinhos. Achei que era uma decisão simples. Não é sobre ser simples ou não, disse ela, sentindo a irritação crescer. É sobre respeito. É sobre me incluir nas decisões. Você está certa, disse Lucas imediatamente. Desculpa, estou tão acostumado a decidir sozinho que nem pensei... Pois é, esse é o problema. Você não pensa em mim como uma sócia de verdade. Marina, isso não é verdade. Não é? Então por que todos os fornecedores falam só com você? Por que as contas vêm no seu nome? Por que eu me sinto mais uma assistente que uma sócia? Lucas ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Você está certa, disse finalmente. Tenho agido como se fosse o único dono, e isso não é justo com você. Não é só sobre ser justo, Lucas. É sobre confiança. Se você não consegue me ver como uma igual no negócio, como vai me ver como uma igual no relacionamento? A pergunta atingiu Lucas como um soco. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Marina, eu confio em você completamente. Confiar não é só sobre caráter, disse ela. É sobre capacidade. É sobre me dar espaço para tomar decisões, cometer erros, aprender. É sobre me tratar como uma adulta capaz. Você tem razão, disse Lucas, passando a mão pelo cabelo. Eu estraguei tudo. Não estragou, mas precisa mudar. Como? Marina pensou por um momento. Primeira coisa, todos os fornecedores precisam saber que somos sócios iguais. Qualquer decisão importante precisa ser tomada pelos dois. Concordo. Segunda, eu quero assumir total responsabilidade por algumas áreas. A parte de café e lanches, o atendimento, a decoração. Você pode dar opinião, mas a decisão final é minha. Faz sentido. E terceira, se vamos morar juntos no futuro, precisamos estabelecer as mesmas regras, decisões em conjunto, responsabilidades, divididas, respeito mútuo. Lucas se aproximou dela. Marina, posso ser honesto com você? Sempre. Tenho medo de te deixar assumir muita responsabilidade e você descobrir que não precisa de mim. A confissão pegou Marina desprevenida. Como assim? Você é inteligente, capaz, determinada, e se você perceber que pode administrar o negócio sozinha, que pode ter uma vida plena sem mim. Marina finalmente entendeu. O comportamento controlador de Lucas não vinha de arrogância, mas de insegurança. Ele tinha medo de que ela o deixasse. Lucas, disse ela, tocando o rosto dele. Eu não preciso de você para sobreviver. Sobrevivi 15 anos sem você. O rosto dele se fechou, e ela rapidamente continuou. Mas eu quero você na minha vida, não por necessidade, mas por escolha. E essa escolha é muito mais valiosa que qualquer dependência. Você tem certeza? Tenho, mas preciso que você confie nisso. Preciso que você entenda que me dar liberdade e responsabilidade não vai me afastar, vai me aproximar. Lucas assentiu lentamente. Está bem, vamos recomeçar. Como sócios de verdade. Como sócios de verdade, concordou Marina. Eles passaram o resto da tarde redesenhando a dinâmica de trabalho. Lucas ligou para todos os fornecedores, apresentando Marina como sócia e estabelecendo que ambos tinham autoridade para tomar decisões. Marina assumiu formalmente algumas áreas de responsabilidade. No final do dia, ela se sentiu mais confiante sobre o negócio e sobre o relacionamento. Obrigada, disse ela quando estavam fechando o restaurante. Por quê? Por ouvir, por mudar, por não ficar na defensiva quando te confrontei. Obrigado você, respondeu Lucas, por ter coragem de falar a verdade, por me ajudar a ser um parceiro melhor. Vamos conseguir, disse Marina, olhando ao redor do espaço que haviam construído juntos. O restaurante e nós. Vamos conseguir. Vamos, concordou Lucas. Juntos. Naquela noite, Marina dormiu tranquila pela primeira vez em dias. O pesadelo havia se dissipado, substituído pela confiança de que ela e Lucas poderiam enfrentar qualquer desafio, desde que fossem honestos um com o outro. A inauguração estava chegando e eles estavam prontos.
O dia da inauguração amanheceu ensolarado e cheio de promessas. Marina acordou cedo, mas em vez do nervosismo que esperava sentir, havia uma calma confiante em seu peito. Nas últimas 2 semanas, ela e Lucas haviam encontrado um ritmo de trabalho perfeito, dividindo responsabilidades e decisões de forma natural. "Bom dia, sócia", disse Lucas quando ela chegou ao restaurante às 7 da manhã. "Bom dia, sócio", respondeu ela sorrindo. "Pronto para o grande dia?" "Mais que pronto. E você?" Marina olhou ao redor do espaço que haviam transformado juntos. As paredes verdes e douradas criavam um ambiente acolhedor e elegante. As mesas estavam perfeitamente arrumadas. A área do café que ela havia projetado estava linda e funcional. E o aroma dos preparativos da cozinha já começava a perfumar o ar. "Estou pronta", disse ela. "Estamos prontos." A inauguração estava marcada para as 6 da tarde, mas eles haviam decidido abrir informalmente a partir das 4 para um teste suave, com amigos e conhecidos. Era uma estratégia que Lucas havia aprendido em seus outros restaurantes. Começar devagar para identificar possíveis problemas antes da abertura oficial. Durante todo o dia, Marina se dividiu entre supervisionar os últimos preparativos e atender jornalistas locais que queriam fazer matérias sobre o menino que saiu da cidade e voltou rico. Era estranho ver Lucas sendo entrevistado, mas ela ficou orgulhosa quando ele insistiu em apresentá-la como sócia em todas as entrevistas. "Este restaurante não seria possível sem Marina", disse ele para o repórter da rádio local. "Ela conhece a cidade, conhece as pessoas e tem um talento natural para a hospitalidade. Somos uma equipe." Às 4 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Os pais de Marina estavam entre os primeiros, seguidos por diversos conhecidos da cidade que vinham cheios de curiosidade. "Minha filha", disse a mãe de Marina, abraçando-a, "está tudo lindo, você deve estar tão orgulhosa." "Estou", respondeu Marina, "muito orgulhosa." O pai dela se aproximou de Lucas. "Parabéns, rapaz. Vocês fizeram um belo trabalho aqui." "Obrigado, seu Antônio. Significa muito ter sua aprovação." Durante as 2 primeiras horas, tudo correu perfeitamente. Os convidados elogiavam tanto a comida quanto o ambiente. O serviço estava fluindo bem. E Marina se sentia completamente no controle de sua área. Foi às 6h30 que apareceu o primeiro problema. Marina estava atrás do balcão de café quando viu uma figura familiar entrar no restaurante. Era Roberto, seu ex-noivo, o homem que havia pedido ela em casamento 3 anos atrás e com quem ela havia terminado porque não conseguia parar de pensar em Lucas. Roberto não estava sozinho. Estava acompanhado de 2 outras pessoas que Marina não reconhecia, mas que claramente não eram dali. Homens de terno escuro, com uma postura que a fez sentir um arrepio na espinha. Ele se dirigiu diretamente ao balcão dela. "Oi, Marina", disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Parabéns pela inauguração. Soube que agora você é empresária." "Oi, Roberto", respondeu ela tentando manter a voz neutra. "Obrigada. O que te traz aqui?" "Curiosidade", disse ele olhando ao redor, "e alguns negócios para discutir." "Que tipo de negócios?" Roberto se inclinou sobre o balcão, baixando a voz. "Soube que vocês vão precisar de algumas licenças especiais para funcionar depois da meia-noite e que tem planos de expandir para outras cidades." Marina franziu o senho. "Como você sabe disso?" "Eu sei de muita coisa, Marina. E tenho amigos que podem ajudar ou complicar." O tom de ameaça velada fez Marina sentir um frio no estômago. Ela olhou discretamente para Lucas, que estava do outro lado do restaurante conversando com o prefeito. "O que você quer, Roberto?" "Quero conversar com você e com seu sócio sobre como podemos trabalhar juntos. Não temos interesse em parcerias." "Todo mundo tem interesse em não ter problemas", disse ele, o sorriso desaparecendo completamente. "É especialmente quando se está investindo tanto numa cidade pequena onde todo mundo se conhece." Marina sentiu o pânico começar a crescer em seu peito. Roberto sempre havia sido possessivo e manipulador, mas nunca havia feito ameaças diretas. E a presença daqueles homens desconhecidos a estava deixando genuinamente assustada.
Desculpa, disse ela tentando manter a calma. Preciso atender outros clientes. Claro, disse Roberto. Mas pensa no que eu disse, Marina. E diz para seu namoradinho que ele não conhece tão bem esta cidade quanto imagina. Eles saíram sem pedir nada, deixando Marina tremendo atrás do balcão. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar na conversa. Foi apenas 1 hora depois, quando o movimento diminuiu um pouco, que ela conseguiu puxar Lucas para um canto reservado e contar o que havia acontecido. Quem é esse Roberto? Perguntou. Lucas, a voz tensa. Meu ex-noivo, terminamos há 3 anos e ele não aceitou bem. E que tipo de problemas ele pode causar? Não sei, admitiu Marina. Ele sempre foi meio obscuro sobre o que fazia para viver. Tinha dinheiro, mas nunca explicava direito de onde vinha. Lucas passou a mão pelo cabelo, pensativo. Marina, você acha que ele pode ser perigoso? De verdade? Não sei, espero que não. Mas aqueles homens que estavam com ele, ela estremeceu. Não tinham cara de pessoas com quem eu gostaria de lidar. Tudo bem, disse Lucas, colocando as mãos nos ombros dela. Vamos terminar a inauguração, que está indo muito bem. E amanhã pensamos numa estratégia. Não vamos deixar ninguém estragar nosso sonho. Tem certeza? Sim, tenho certeza. 1 semana depois da inauguração, Marina ainda estava tensa. A ameaça de Roberto na noite da abertura tinha a deixado nervosa, e ela se pegava olhando por cima do ombro constantemente. O restaurante estava funcionando perfeitamente. As reservas chegavam com antecedência e a crítica havia sido excelente. Mas ela não conseguia relaxar completamente. Lucas percebia sua inquietação, mas respeitava quando ela dizia que estava tudo bem. Ele próprio havia contratado discretamente uma empresa de segurança para monitorar os arredores do restaurante, sem contar para Marina, para não aumentar sua ansiedade. Foi numa quinta-feira à tarde que o verdadeiro teste chegou. Marina estava no restaurante preparando a área de café para o movimento da noite quando recebeu uma ligação no celular. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Marina? Aqui é Dr. Cardoso, do Hospital São Vicente. Marina sentiu o coração disparar. Dr. Cardoso era o médico da família há anos. O que aconteceu, doutor? Sua mãe está aqui no hospital, ela passou mal em casa, seu pai a trouxe correndo. Aparentemente foi um infarto. O mundo de Marina desabou. Como ela está? Estável, mas precisamos operar. É urgente. Vocês têm plano de saúde? Não, não temos plano particular. Só o SUS. Marina, vou ser direto com você. Sua mãe precisa de uma cirurgia cardíaca complexa. Pelo SUS, a lista de espera é de meses. E ela não tem meses. Quanto custa no particular? R$80 mil. Para a cirurgia, internação e cuidados pós-operatórios. Marina sentou-se pesadamente numa cadeira. R$80 mil era praticamente tudo que ela tinha investido no restaurante. Doutor, me dá meia hora. Vou resolver e volto a ligar. Claro, mas Marina, não demore muito. Quanto mais esperarmos, mais arriscado fica. Assim que desligou, Marina ligou para Lucas, mas ele não atendeu. Estava numa reunião com fornecedores. Ela tentou mais 2 vezes, sem sucesso. Foi então que o telefone tocou novamente. Era Roberto. Oi, Marina, soube sobre sua mãe. Que situação terrível. O sangue de Marina gelou. Como você soube? Eu sei de muita coisa que acontece nesta cidade e vim aqui para te ajudar. Não preciso da sua ajuda. Precisa sim. Só R$80 mil não é pouca coisa. E sei que você investiu tudo no restaurante. Marina fechou os olhos, sentindo-se encurralada. O que você quer? Quero te ajudar. Posso pagar a cirurgia da sua mãe, hoje mesmo. Em troca de quê? Em troca de você voltar para mim, terminar com Lucas e me dar uma segunda chance. Roberto, você enlouqueceu. Enlouqueci de amor por você, Marina. Nunca consegui te esquecer. E agora tenho a chance de provar o quanto te amo. Isso não é amor, é chantagem. É uma oportunidade. Sua mãe vive, você fica comigo, todo mundo sai ganhando. Todo mundo menos eu. Marina desligou o telefone, tremendo de raiva e desespero. O pânico começou a tomar conta dela quando percebeu que não tinha outras opções imediatas. O telefone tocou de novo. Era o Dr. Cardoso.
Marina, preciso de uma resposta. O estado dela está se agravando. Doutor, me dá mais 15 minutos? Está bem, mas é o máximo que posso esperar. Marina estava desesperada quando finalmente conseguiu falar com Lucas. Marina, vi suas ligações, o que aconteceu? Entre lágrimas, ela contou sobre o infarto da mãe e sobre a chantagem de Roberto. Meu Deus, disse Lucas. Onde você está? No restaurante. Fico aí em 5 minutos. E Marina? Sim, não aceite nada desse cara, vamos resolver isso juntos. Quando Lucas chegou, encontrou Marina caminhando de um lado para outro, em pânico total. Lucas pegou o telefone dela. Qual é o número? Do hospital? Marina ditou o número e Lucas ligou. Dr. Cardoso, aqui é Lucas Mendes, sócio da Marina, sobre a cirurgia da Dona Rosa. Podem agendar para hoje? Vou transferir o dinheiro agora. Marina o olhou com surpresa. Lucas, é muito dinheiro. Perfeito, doutor. Em 1 hora o dinheiro estará na conta do hospital. Pode preparar a cirurgia. Quando desligou, Marina estava chorando. Lucas, você não pode gastar tanto dinheiro? Claro que posso, disse ele. Marina, 80 mil reais não vai me deixar pobre. E mesmo que fosse todo o meu dinheiro, eu daria sem hesitar. Por quê? Porque você faria a mesma coisa por mim, porque pessoas que se amam se protegem e porque sua família é minha. Família agora. Marina se jogou nos braços dele, soluçando de alívio. Enquanto iam para o hospital, o telefone de Marina tocou novamente. Era Roberto. Então, decidiu aceitar minha proposta? Marina olhou para Lucas, que assentiu encorajadoramente. Roberto, não preciso da sua ajuda. E não quero. Para de me ligar e para de tentar usar o sofrimento da minha família para me manipular. Marina, você está cometendo um erro. O erro foi ter ficado noiva de você um dia. Não cometa o erro de me procurar de novo. Ela desligou e bloqueou o número. A cirurgia da mãe de Marina durou 4 horas. Lucas ficou todo o tempo ao lado dela na sala de espera, segurando sua mão, oferecendo o apoio que ela precisava. Quando o Dr. Cardoso finalmente apareceu, estava sorrindo. A cirurgia foi um sucesso completo, disse ele. Sua mãe vai ficar bem. O prognóstico é excelente. Marina desabou em lágrimas de alívio. Lucas a abraçou forte. Obrigada, disse ela. Obrigada por salvar minha mãe. Não precisa agradecer, é o que a família faz. Naquela noite, no jardim do hospital, Marina disse: Lucas, hoje você provou uma coisa para mim. O quê? Que amor verdadeiro não é só palavras bonitas, é estar presente nos momentos difíceis, é proteger, sem pedir nada em troca. Lucas pegou as mãos dela e a olhou nos olhos. Marina, hoje eu vi você enfrentar a situação mais difícil da sua vida. Vi você sendo forte, tomando decisões, lutando pela sua família. E me apaixonei ainda mais por você. Lucas, deixa eu terminar, disse ele acariciando o rosto dela. Eu sempre soube que te amava, mas hoje descobri que além de te amar, eu te admiro profundamente. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Marina sentiu lágrimas brotarem nos olhos. E o que isso significa? Significa que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quero ser seu parceiro em tudo, nos momentos bons e nos difíceis. Quero construir uma família com você. Lucas respirou fundo. Marina, quer se casar comigo? A pergunta saiu simples, direta, carregada de sinceridade. Não havia joelhos no chão ou caixinhas de veludo. Apenas 2 adultos que se amavam, sentados num banco de hospital, decidindo sobre o futuro. Marina o olhou por longos segundos, vendo no rosto dele todo o amor e dedicação que ele havia demonstrado naquele dia terrível. Sim, disse ela sem hesitação. Quero me casar com você, Lucas. Quero construir uma vida ao seu lado. Eles se beijaram ali mesmo, um beijo suave, mas profundo, selando a promessa de um futuro juntos. 6 meses depois, numa manhã ensolarada, de sábado, a pequena igreja de Águas Claras estava decorada com rosas vermelhas e margaridas, as flores favoritas de Marina. Era um casamento simples, apenas para a família e amigos próximos, exatamente como eles haviam sonhado.
Marina estava no pequeno salão ao lado do altar, colocando os últimos retoques no vestido elegante, mas simples. Sua mãe, completamente recuperada da cirurgia, estava ajudando com o véu. "Você está linda, minha filha", disse Dona Rosa com lágrimas nos olhos. "Obrigada, mãe, por tudo. Por ter me criado para ser forte o suficiente para esperar pelo amor verdadeiro. Por ter me ensinado que vale a pena lutar pelo que realmente importa." Havia uma batida na porta. Era o pai de Marina. "Está na hora, princesa", disse ele, oferecendo o braço. Na porta da igreja, Marina parou por um momento. A pequena igreja estava cheia de pessoas que os amavam. E lá na frente, ao lado do altar, estava Lucas. Ele estava lindo no terno escuro. Mas o que mais impressionou Marina foi a expressão de seu rosto quando seus olhos se encontraram. Era pura adoração, misturada com gratidão e felicidade. A marcha nupcial começou a tocar e Marina começou a caminhar em direção ao seu futuro. Quando chegou ao altar, seu pai colocou sua mão na de Lucas. "Cuida bem da minha menina", disse ele. "Vou cuidar pelo resto da vida", prometeu Lucas. A cerimônia foi simples e emocionante. O padre falou sobre segundas chances, sobre amor que resiste ao tempo, sobre construir uma vida baseada em respeito mútuo. "Lucas, você promete amar Marina nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida?" "Prometo", respondeu Lucas, olhando diretamente nos olhos de Marina. "Prometo amá-la, respeitá-la e protegê-la para sempre." "Marina, você promete amar Lucas nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida?" "Prometo", disse Marina, a voz firme apesar das lágrimas. "Prometo ser sua companheira, sua parceira e sua melhor amiga para sempre." Quando trocaram as alianças, Lucas sussurrou: "Desta vez é para sempre." "Para sempre", ela sussurrou de volta. "Eu os declaro marido e mulher", disse o padre. "Pode beijar a noiva." O beijo foi suave e cheio de promessas. Era o selo de uma parceria testada e aprovada pela vida. A festa foi no salão paroquial. Durante os discursos, Lucas se levantou. "Marina, há 20 anos, quando éramos adolescentes, prometi que voltaria quando tivesse condições de te dar a vida que merecia. Demorei 15 anos para entender que a vida que você merecia não era luxo material, mas companheirismo verdadeiro, apoio mútuo, crescimento conjunto. Você me fez um homem melhor. Me ensinou que o verdadeiro sucesso é ter alguém para dividir a vida. Obrigado por ter esperado. Obrigado pela segunda chance. Eu te amo, Marina. Sempre amei, sempre vou amar." Quando dançaram sozinhos, Lucas perguntou: "Feliz? Mais feliz do que imaginei que fosse possível", respondeu ela. "Para onde vamos na lua de mel?" "Para Paris. Quero te mostrar os lugares onde pensava em você." Depois." Lucas sorriu misteriosamente. "A expansão do restaurante, sua faculdade de administração e a família que vamos construir. Filhos, se você quiser, quando quiser. Quero tudo com você. Então vamos ter tudo, juntos." 3 anos depois, Lucas e Marina estavam na varanda da casa que construíram, juntos com vista para a praça onde tudo recomeçou. Marina segurava a filha de 6 meses, enquanto Lucas brincava com o filho de 2 anos. "Lembra quando disse que alguns sonhos ainda estavam por vir?" perguntou Marina. "Lembro. Acho que todos se realizaram." Lucas olhou para a família, para o restaurante funcionando na praça e sorriu. "Não todos. Ainda quero envelhecer com você. Ver nossos filhos crescerem. Construir uma dinastia de amor verdadeiro." Marina beijou a filha e depois o marido. "Então é isso que vamos construir. Uma dinastia de amor. Para sempre. Para sempre." E enquanto o sol se punha sobre águas claras, Lucas e Marina sabiam que haviam encontrado o tipo de amor que resiste ao tempo e às adversidades. O tipo de amor que merece ser chamado de para sempre. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários
e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.